Bom dia, nós estamos aqui dando início ao webinário Microdados Educacionais e LGPD, Impactos e Aspectos Legais. Este é o segundo evento que a GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação, está promovendo sobre esse tema, a questão dos microdados, da divulgação pública dos microdados educacionais, após a mudança de política do INEP com relação a esse tema. Na última terça-feira, dia 12, a gente já fez um evento sobre esse tema com outros participantes para enfocar as questões técnicas envolvidas nesse tema, nessa questão, certo? A gravação está disponível no YouTube, quem quiser pode acompanhar. E hoje nós vamos aprofundar os aspectos legais, e os impactos mais amplos aí dessa medida. Então, nós vamos falar das interpretações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no que diz respeito ao uso de dados, de informações pessoais em pesquisas de interesse público, certo? A gente também vai falar, provavelmente, das interfaces entre a LGPD e a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, e também vamos tratar de questões mais amplas aqui de transparência, alternativas possíveis para a divulgação pública desses dados pessoais, que são tão importantes para determinadas pesquisas, com segurança, E achar esse equilíbrio, eu acho que é um pouco o que ficou como desafio do debate que a gente fez na terça-feira. Bom, antes de eu apresentar aqui os nossos convidados, eu queria agradecer a Beth Jardim, a nossa intérprete de Libras, que está aqui com a gente mais uma vez. Lembrar que quem está nos acompanhando no YouTube pode enviar perguntas que nós vamos encaminhar para os participantes. E, bom, vou apresentar para a gente já começar essa conversa, Então, hoje a gente tem aqui o Bruno Bione, que é fundador e diretor da Data Privacy, Brasil. Temos também a Daniele Bello, que é coordenadora de pesquisa e advocacy da Open Knowledge Brasil. O Eduardo Alencar, que é chefe da assessoria de governança e gestão estratégica do INEP, e a Maria Helena Guimarães Castro, que está aqui como presidente da BAV, certo? Então, para a gente começar, cada um vai ter uma fala inicial de 8 minutos, eu vou lançar uma pergunta para cada um, peço para a gente respeitar esse tempo, a fim de que a gente consiga encerrar em 1 hora aqui o nosso evento, como é o objetivo, tá bom? Mas depois a gente vai ter tempo para interação, essa coisa toda, mas é importante essa fala inicial. Então, eu queria começar com o Bruno, pedindo para você fazer a gentileza de contextualizar aqui para a gente, trazer um pouco o cenário sobre o que diz respeito, o que a LGDP diz, afinal de contas, com relação à divulgação de dados pessoais, pensando aí nesses estudos e pesquisas de interesse público, Qual é o cenário? E se você puder trazer alguma pincelada aí de como que é isso internacionalmente, eu agradeço, tá bom? Obrigada, Bruno. Perfeito. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu queria muitíssimo agradecer o convite, parabenizar a GEDUCA por estar organizando esse evento que constrói pontes, entre organizações de proteção de dados, políticas de dados abertos e também gestores e gestoras públicas. Cumprimentar aqui a Marta, que está moderando esse painel, essa mesa, também a professora Maria Helena, o Eduardo e a nossa colega Daniele, da Open Knowledge. Então, como o tempo ele é relativamente curto, eu vou aqui já pular para aquilo que me foi provocado, de tentar fazer um contexto e uma amarração do que significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais junto à Lei de Acesso à Informação e, consequentemente, desse caso que a gente está discutindo da abertura ou não de microdados do INEP. A partir disso, então, acho que é bom dar um passo atrás e até rever um pouco qual que é o espírito e o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É bom fazer essa afirmação com todos os pingos nos is, A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem uma relação, e ela deveria ter uma relação de complementariedade com a Lei de Acesso à Informação. Então, como eu costumo brincar, a LGPD ela é amiga, não inimiga da Lei de Acesso à Informação. Ambas, elas têm um fio condutor em comum, que é reduzir a assimetria de informação do cidadão frente ao Estado, também a entidades privadas, e ambas partem da perspectiva que os dados eles devem circular.
Eles não devem estar ali trancafiados ou retraídos. Muito numa perspectiva de que o dado ele é quase como se fosse um bem comum, não apenas um bem do indivíduo, do titular de dados, e aí a gente consegue verificar de maneira muito prática como que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é tributária a essa ideia. Tanto que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ao ela ter ali um pouco mais de 60 artigos, os artigos 7º e 11, eles irão estipular aquilo que a gente chama de bases legais, ou seja, é praticamente o sinal verde que os agentes de tratamento de dados públicos ou privados têm para poder tratar, processar dados. E esses ambos artigos, eles não se fiam e nem se resumem à ideia de consentimento. Muitas vezes você vai poder tratar esse dado independentemente da autorização do titular, porque é necessário, por exemplo, para a execução de uma política pública, que é necessário, eventualmente, para uma obrigação legal regulatória, ou seja, questões que estão intimamente ligadas com a perspectiva de transparência ativa ou passiva, como coloca a Lei de Acesso à Informação. Ou até mesmo porque terceiros, muitas vezes, vão precisar ter acesso a esses dados, como, por exemplo, para a execução de pesquisa. Órgãos de pesquisa, tal como conceituados, definidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que precisam ser organizações sem fins lucrativos, podem tratar esses dados também, sendo desnecessário o consentimento do titular para a execução de pesquisa, para, por exemplo, uma pesquisa que vai auxiliar numa melhor formulação ou numa crítica construtiva para a política educacional, para a política de mobilidade urbana, entre outras coisas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem muito nesse mote de complementariedade, de convergência com a Lei de Acesso à Informação, no sentido de que ela estabelece balizas para uma circulação responsável desses dados e o dado ali entendido enquanto um bem comum, um bem maior da sociedade como um todo. Apesar de, no imaginário, na teoria, essa convergência e essa relação de complementariedade ela ser relativamente clara, segura, também a gente tem que fazer aqui um contraponto de que já havia um certo receio de que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela poderia sofrer alguns tipos de interpretação que poderiam colocá-la em rota de colisão com a Lei de Acesso à Informação, que é, de certa maneira, o que tem acontecido em alguns casos que envolvem, sobretudo, a utilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sobretudo para o não atendimento de pedidos de acesso à informação na perspectiva mais passiva, né? E aí a gente tem visto como que isso, inclusive, tem contaminado, de certa maneira, essa discussão. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa perspectiva da utilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sobretudo pelo Executivo Federal, não por autarquias, para negar acessos a informações. Isso tem acontecido, inclusive tem sido objeto de evidências empíricas por organizações como a Fiquem Sabendo, a Abrage, entre outros. Eu vou ficar aqui muito mais nessa perspectiva de entender como que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela serve de apoio para a continuação de determinadas aberturas de dados, mas necessariamente sobre um novo enredo. E aí a gente tem que lidar necessariamente com um trade-off que sempre existiu, que é a maior utilidade de um determinado banco de dados ou de uma abertura de um determinado dados, ela é contrária à perspectiva de um maior grau de anonimização ou de resiliência desse processo de anonimização, que é o que está no centro da discussão desse caso do INEP. Já há um bom tempo se tem entendido de que é um trade-off, é uma troca, e que necessariamente você nunca vai conseguir ter um grau mínimo de utilidade de dados sem você abrir eventualmente mão de um processo mais ou menos resiliente de anonimização. E o inverso também é verdadeiro. Quanto maior for a resiliência, a robustez de um processo de anonimização, necessariamente você vai perder em menor grau a utilidade daquele banco de dados. Então é uma encruzilhada em que, sobretudo, as leis de proteção de dados pessoais e experiências estrangeiras têm dito o seguinte: a gente precisa entender qual que é o saldo desse risco e benefício dessa abertura de dados. Então, necessariamente, a discussão ela não vai zerar risco e ela não vai zerar a utilidade de um banco de dados que será aberto. A gente vai ter que entender se o saldo ele é positivo, né? E aí isso vai envolver necessariamente uma discussão, tal como é esse evento, que ela seja mais pública e que ela seja mais coletiva, que envolva a escuta
junto a organizações que lidam com a pauta de proteção de dados pessoais, com organizações que lidam com a pauta de abertura de dados e, sobretudo, dentro do setor em específico aonde que essas políticas públicas ou essa discussão ela está sendo estruturada. Então, nesse caso aqui, é essencial que organizações do campo da educação possam levantar sua voz. Organizações que lidam com a pauta de crianças e adolescentes, que são os titulares ali, que estão sendo ali o centro também dessa discussão. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se valendo, inclusive, de outras experiências, tem uma ferramenta de governança, de accountability, muito forte para estruturar uma discussão pública a esse respeito, e que eu acho que é um dos cenários que a gente está se projetando agora, que é a figura do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Ou seja, significa que necessariamente você vai ter um cenário onde há uma assunção de risco, e esse risco ele precisa ser explicitado, inclusive a metodologia. Muito embora o estudo da Federal de Minas Gerais já inicie essa discussão, já estruture um pouco isso, ainda há um formato talvez mais adequado ou mais espelhado na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que a gente possa avançar. E aí, a partir dessa multiplicidade de olhares e de naturezas de riscos, seja para a abertura desses dados ou para os titulares de dados que eventualmente podem ser ali alcançados, a gente ainda vai ter que avançar nisso. Então, eu gostaria, da minha fala inicial, ressaltar isso, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação, elas são convergentes, e falta a gente avançar nessa perspectiva de publicizar ainda mais essa discussão e entender que o ônus argumentativo do fechamento ou da abertura de dados tem um canal de deságue, que é essa perspectiva de utilização de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A partir disso, a gente vai entender qual que é a possível saída dessa encruzilhada. A anonimização nunca vai conseguir zerar os riscos, mas se eu tenho um cenário mais forte de anonimização, eu diminuo o grau de utilidade. A gente quer isso ou não? A gente quer ter critérios de anonimização um pouco mais flexíveis para aumentar o grau de utilidade da abertura de dados. É uma discussão que a gente vai ter que fazer e vai ter que ser uma decisão informada. Para isso, a gente precisa ter esses instrumentos que façam esse gerenciamento de riscos para ambos os lados, para ambos os interesses que são públicos, não apenas privados individuais dos titulares de dados. Bom, primeiro, acho que, enfim, todos esses poréns aqui que já foram colocados, mas eu queria muito ressaltar principalmente a presença do Eduardo e do Fábio ontem. Isso já é um movimento de abertura, acho que a gente tem que ressaltar e dizer isso com todas as letras. Então, obrigado. É verdade, Bruno, é verdade. Eu achei ótimo o Eduardo e o Fábio estarem aqui, agradeço muito essa oportunidade. Então, isso já mostra um movimento de abertura para o diálogo, como eu disse, é super necessário, né? A gente precisa construir pontos. Então, acho que assim, não é 3 contra 1, é 4 contra 0, no sentido de que está todo mundo aqui pensando em como harmonizar essa abertura de dados com essa nova questão posta pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então a gente joga todo mundo no mesmo time. E aí eu concordo muito com essa perspectiva de que a gente tem que criar uma estrutura de governança em rede. Me preocupa quando a gente fica protelando ou esperando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais vai, em um determinado momento, regular o tema, normatizar. Ela até vai fazer isso, mas ela não vai fazer isso de maneira tão prescritiva para endereçar a particularidade ou a demanda do setor educacional, do INEP ou de qualquer uma das outras autarquias. Ela não tem braço, não tem recurso para isso. Então, se a gente conseguir já estabelecer essas boas práticas, tentar consensuar algo que seja mínimo, adequado, isso, inclusive, vai trazer maior legitimidade para tanto, inclusive, evitar eventual judicialização, que a gente também não quer isso, porque muitas vezes o próprio Poder Judiciário não está preparado para entrar nas minúcias e nas complexidades de estudo. Por isso que eu reforço essa ideia de que a gente pode entender como que esses instrumentos, eles têm que se tornar públicos e eles serem executados antes de medidas, seja para, inclusive, fechamento de dados ou aberturas novas de dados, né? A sociedade tem muito a contribuir, né? Então, essa perspectiva de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, ele ser um instrumento ex ante dessas tomadas de decisões, acho que ela tem que ser muito ressaltada e que foi trazida aqui pela Daniele.
Dentro desse ponto de vista, isso está muito conectado com um conceito que ele parece muito teórico, mas ele tem uma concretude enorme, que é a ideia de devido processo informacional, né? Essa ideia de que você tem um contraditório e ampla defesa, não apenas com relação ao titular, mas enquanto a sociedade que pode levantar essa voz para modelar essas políticas públicas de abertura de dados, né? Então, eu queria ressaltar isso, a gente tem um bom problema. Bom problema que é dados sendo produzidos para que a gente possa ter políticas públicas baseadas em evidências, não em achismos, e a LGPD vem para trazer essa relação de convergência. Leis de proteção de dados pessoais, se a gente for resgatar o histórico, elas são filhas da ideia de um estado de bem-estar social, do movimento de políticas públicas baseadas em evidência. Quero resgatar isso, que a LGPD ela não é inimiga, ela é amiga nessa empreitada. E aí, eu acho que a sociedade está aqui para colaborar com o INEP, com outras autarquias, inclusive para entender qual que é o senso de priorização. E aqui eu falo muito de uma perspectiva prática, Eduardo. As organizações elas jamais irão conseguir, muitas vezes, inventariar todos os processos, todos os dados. Aí você vai ter que entender qual que é o ponto mais crítico dentro do seu projeto de governança de dados. E, nesse caso, definitivamente, essa elaboração de um relatório de impacto tem um senso de prioridade enorme, sobretudo quando você tem um movimento ali, por exemplo, de fechamento desses microdados. Então, eu iria por aí, assim, eu queria resgatar muito essa perspectiva. A gente está jogando no mesmo time, e se a gente conseguir destravar essa ideia de uma governança em rede que não fica até mesmo tão dependente da própria autoridade, porque ainda é uma organização que foi recém-criada, está num estágio ali muito distante, por exemplo, do próprio INEP, em termos de consolidação institucional, eu acho que esse é o nosso dever, sobretudo. A gente não apenas tem um direito, mas um dever, e a gente não pode se furtar dessa responsabilidade. Então, para encaminhar aqui, Marta, queria agradecer mais uma vez o convite, ao Geduc, e também prazer estar aqui com a Daniele, com o Eduardo, e também com a professora Maria Helena. Acho que esse último ponto das salas, né, de segurança. Se a gente entender que esse é um instrumento interessante de conciliação, inevitavelmente a gente vai ter que entender se essa configuração há uma barreira de entrada maior ou não, né? Porque, por exemplo, se as salas elas são apenas físicas, mesmo que você tenha uma por estado, a gente tem, na verdade, vários países dentro de estados aqui no Brasil, né? Então, por isso que mesmo países, municipalidades ou qualquer outros órgãos que adotaram esse mecanismo, eles procuraram escalar isso, né? Então, salas seguras virtuais, a própria questão de entender como que você tem parametrizações para pesquisadores jogarem inputs de dados e receber outputs de informações, enfim, a discussão é muito complexa e a gente vai ter que realmente ter esse olhar plural. Por isso que eu estou frisando muito esse ponto. Então, essa perspectiva de qual a procedimentalização dessa discussão, como a professora Maria Helena colocou. Essa pode ser uma medida? Ok, mas quais são os prós e contras? A gente ainda não conseguiu ter todos os elementos dessa equação. Porque essa perspectiva do dado enquanto um bem comum, que ele deve circular, esse é um objetivo projetado tanto na Lei de Acesso à Informação quanto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí eu concluo dizendo o seguinte, acho que isso já era até um curto-circuito esperado, e acho que agora a gente tem que correr atrás disso, né? E eventos como esse que constroem pontes são essenciais, então acho que daqui para frente a gente tem que intensificar essas conversas e entender como que a gente consegue reprocedimentalizar esses processos, sobretudo de quando a gente está falando de fechamento de dados. Por exemplo, e aí para trazer um exemplo, algo concreto, cidades como Seattle, Barcelona, toda vez que há um movimento como esse, o portal de transparência ele é mobilizado muito mais apenas do que para uma abertura de dados para fins de controle social de contas, das rubricas orçamentárias. Os portais de transparência nessas cidades, são grandes benchmarks, têm servido para você publicar relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, fazer consulta pública sobre esses relatórios de impacto. Puxar quase como se fosse um portal que canaliza essa perspectiva de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação. Espero que no Brasil a gente possa ver essa remodelagem dos portais de transparência em breve. E aí, Eduardo, o INEP com certeza é o grande benchmark, é o símbolo que a gente vai poder ter
no Brasil, certamente, sobre isso, como tem liderado historicamente, né, essa discussão, INEP, IBGE. Não é por acaso que os dois grandes casos que a gente tem, desde o Supremo Tribunal Federal no direito fundamental à proteção de dados, envolveu o IBGE, e agora envolve também o INEP. Espero que esse não seja judicializado, espero que a gente consiga consensuar boas práticas antes que isso possa vir a acontecer.